sus pámpanos limpios que llevamos, muchos frutos para nuestros padres. Melquisedec, él nos engendró antes de la fundación, y fue mamá que nos dio a luz en la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de nuestro Dios. Melquisedec Lisbeth. Somos la superraza, los resucitados transformados, que vivimos en el orden de Melquisedec, gracias a mamá Lisbeth, que nos enseñó el nombre de nuestro Dios. Melquisedec Lisbeth, Melquisedec Lisbeth. Por Melquisedec y por Lisbeth, por Melquisedec y por Cristo Lisbeth, por papá y por mamá. Amém! Aleluia! A aula para hoje é a morte e a ressurreição. Raça superior de Melquisedec Lisbeth. Hoje, Cristo nos demonstra por que o Cristo de 2000 anos atrás não ressuscitou. E assim, podemos entender por que esta morte, em uma cruz de madeira, não fez nada pelas pessoas. Se Cristo Maria tivesse morrido e ressuscitado, então ela e muitos dos que viveram naquele tempo estariam vivos hoje. Devemos tirar os olhos deste Cristo e desta cruz para poder ver a Cristo Lisbeth, que está aqui para salvar a humanidade da morte. Ao limpar as mentes, e assim podemos obedecer a Melquisedec Lisbeth. Talvez alguém me pergunte: e como os mortos voltarão à vida? Que tipo de corpo terão? Que perguntas mais tolas! Para que uma planta cresça, primeiro tem que morrer a semente que foi semeada. O que se semeia não é o corpo que há de sair, mas o grão desnudo. É uma simples semente de trigo, ou de alguma outra coisa, muito diferente da planta que vai nascer. Isto nos confirma que não é o corpo que se semeia para que saia o mesmo corpo, nem tampouco outro corpo diferente. Jamais poderia ser assim. O que tem que morrer está dentro do ser humano, na mente, para que esse mesmo corpo mortal não morra. E como Deus é espírito, não pode se ver sem ouvir e conhecer sua palavra de poder, que é a que muda qualquer pessoa de dentro para fora. Quando recebem o Espírito de Deus e são feitos perfeitos com minha palavra, então essa semente que se semeou em suas mentes morre e começa a dar vida ao seu corpo. Tudo depende de você. Tem que ter a paciência para esperar que essa semente em você comece a dar fruto até que se converta em uma árvore frondosa. Você deve meditar em minha lei de dia e de noite, a todo tempo vigiando, para que sempre seja achado vestido diante de Deus. É importante que seja paciente e não se desespere. Leva um tempo perfeito para que essa sementeira comece a dar seu fruto. Essas novas forças que a pessoa terá não é depois que morre fisicamente, é depois que tenha cravado ao homem terrenal na mente. A alma vivente é o que a pessoa crucifica na mente e logo sai um espírito vivificante. Esse espírito é minha palavra de vida. Como lhes mencionei anteriormente, por isso eu sou o Espírito de Deus, porque através de minha palavra dou vida ao primeiro homem, ao crucificar essa alma vivente na cruz de sua mente carnal. Essa é a cruz que tem validade, e não a cruz de madeira? Por isso, quando diz em Atos 2:24, no entanto, Deus a ressuscitou, livrando-a das angústias da morte,
porque era impossível que a morte a mantivesse sob seu domínio? Não era que não pôde estar morta em um sepulcro muito tempo, mas sim que não veria a morte jamais? Este versículo não se aplica ao Cristo de 2000 anos atrás, porque esse Cristo chegou a morrer. O poder de Deus se faz notório quando este corpo mortal não chega à morte física. Esqueçam de uma ressurreição física, onde um cadáver será levantado. Isso não existe. Se existisse, já teríamos visto ao Cristo de 2000 anos atrás, entre nós há muito tempo. Por isso lhes digo que minha manifestação é tão importante, porque eu te ensino a ver palavras como a morte ou a cruz no sentido espiritual, para que possa entender qual o significado dos versículos que estão na Bíblia. Mais tarde, depois da prisão de João, Cristo entrou na Galileia, onde pregou a boa notícia de Deus. Assim que João sai de cena, Cristo diz: "Por fim chegou o tempo prometido por Deus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se de seus pecados e creiam na boa notícia." Em outras palavras, minha mensagem é o que tem que escutar e crer para ser perdoados de seus pecados, e não quando foi pendurada em uma cruz. Essa mensagem da boa notícia que eu falo, o que traz todos os benefícios de ser um filho de Deus. Mas quando eu apareci como ajuda idônea do ser humano, é que puderam vencer com amor esse inimigo, e agora esses dois povos são um em justiça, paz e equidade para sempre. Esse por fim é hoje, na morte e ressurreição verdadeira de Cristo em Lisbeth. Foi sepultada e depois de 3 dias, Deus a ressuscitou. É neste tempo onde a sepultura e a ressurreição de Cristo não são algo físico, mas espiritual. Já que Deus é espírito, veja como diz o profeta Oséias no capítulo 6, versículo 2. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, nos levantará, e assim viveremos em sua presença. Eu fui levantada, no sentido que Deus Pai me salvou da morte. Quando você é levantado por Deus, é porque creu em mim e foi redimido ou resgatado da morte, igual a mim. Sigam adiante e não desmaiem, porque vem muitos dias maravilhosos para todos os meus fiéis seguidores. Nossa mãe nos explica que ninguém pode ressuscitar depois de morrer fisicamente. Ela nos ensina o que significam as palavras na Bíblia. A morte e a ressurreição, das quais fala a Bíblia, é de maneira espiritual. Ela nos explica que crucificamos a alma vivente na mente para que nasça o espírito vivificante. Número 1. Cristo Lisbeth semeia a semente da palavra em nossa mente. Número 2. Essa semente morre quando nossa mente carnal morre, porque recebemos o Espírito de Deus, sua palavra. Número 3. Somos feitos perfeitos com a palavra que começa a dar vida ao nosso corpo. Número 4. Nasce a mente espiritual em nós que nos permite alcançar a vida eterna. Devemos ter paciência para esperar que a semente dê frutos. Isso leva tempo, assim como leva tempo crescer uma planta e dar frutos. Se nos mantivermos agarrados à videira verdadeira e obedecermos suas palavras, daremos fruto no tempo perfeito. Depende de nós, raça superior, o tipo de fruto que daremos a Melquisedeque Lisbeth. A ressurreição foi quando Cristo Lisbeth morreu a sua mente carnal e Deus Pai deu a ela a vida eterna em 17 de novembro de 2013. Ao crermos em Cristo Lisbeth e na mensagem das boas notícias, os benefícios de Deus, essas palavras fazem com que a mente carnal morra e nos limpam. Aí é que ela nos salva da morte física e nos dá vida. Podemos ver o poder de Deus porque não morremos jamais e alcançamos a vida eterna. Raça superior, que privilégio nos deu nosso Pai Melquisedeque! Por vivermos nestes dias, nos considerou dignos para escutar a voz de nossa bela mãe Lisbeth.
Podemos crer nela e obedecê-la em tudo. Entendemos que a morte de cruz se trata de uma morte à mente carnal e não física. E a ressurreição de Lisbeth foi quando Deus Pai a salvou da morte, a fez perfeita e imortal. Entendemos que a mudança em nós é de dentro para fora e leva tempo. Por isso, temos paciência. Graças, Cristo Lisbeth, por sua morte e ressurreição, que nos dá vida eterna. Até a próxima aula, raça superior! Raça superior, hoje Cristo Lisbeth nos ensina a verdadeira morte e ressurreição que salva a humanidade e limpa sua mente para só obedecer a Melquisedeque Lisbeth. A morte na cruz não significou nada para as pessoas e esse Cristo deixou de ser. Portanto, seus olhos devem ver a Cristo Lisbeth, que está aqui e não vai embora. Cristo Lisbeth não vai morrer porque sua morte foi em sua mente. Ela foi a primeira a crucificar a alma vivente na mente e nela nasceu o Espírito vivificante. Cristo Lisbeth sim ressuscitou e tem vida eterna que Deus Pai a deu, porque já morreu a sua mente carnal. É por essa morte e ressurreição de Cristo Lisbeth que, ao crer nela, nós também morremos à mente carnal e vemos o poder de Deus ao dar-nos vida eterna e salvar-nos da morte física. As palavras de Cristo Lisbeth são semeadas em nossa mente como uma semente. Essa semente morre ao morrer nossa mente carnal, porque recebemos o Espírito de Deus. Sua palavra começa a dar vida ao nosso corpo, e assim nasce a mente espiritual que nos permite alcançar a vida eterna. Que privilégio temos de sermos considerados dignos de escutar a voz de nossa mãe Lisbeth, crer nela e obedecê-la em tudo. Aleluia, a nossa bela mãe Lisbeth, perfeita e imortal, que com sua morte e ressurreição nos dá vida eterna. Amém, aleluia! Tú esperas una llegada mística. Hello, despierta, ella está aquí en la tierra. No te asombres cuando te digo que Cristo no es hombre. La esposa de Melquisedec, Lisbeth, es su nombre. Debe mirar al cielo, eso es un cuento viejo. No busques reino por tu exterior, sino mira en tu interior. Y así verás la verdad de Dios. A su imagen nos creó, varón y hembra nos creó. Tú esperas una llegada mística. Hello, despierta, ella está aquí en la tierra. La esposa de Melquisedec, Lisbeth, es su nombre.